Onde você está? Então, eu tô como se no alto, assim, de uma escadaria grande, bem parecido com um templo, assim, uma construção grande, tem alguns pilares, é como se fosse ali fosse a entrada desse lugar. Sim, o que eu vejo é como se isso fosse o que a gente recorda aqui como Egito. É, Então, se abrem, assim, duas portas, eu consigo ver como se eu estivesse andando, e tem as pessoas que trabalham nesse local. Elas estão escoradas assim na parede. Eu não consigo ver o rosto delas porque elas têm tipo uma vestimenta e eu tô andando ali. vai caminhando e alguém vai te receber nesse lugar. Como está agora? Então, quem vem me receber é um ser feminino. Ela é alta, bem alta, tem cabelo bem comprido. Ver se eu consigo perceber melhor. Ela tem tipo umas tranças no cabelo. Os olhos são bem grandes. Ela lembra, assim, traços felinos. Nariz bem pequeno, a boca pequena, o queixo fino. Ela tem o pescoço bem comprido também, como se tivesse um, algum acessório, alguma coisa ali no pescoço. Essa é a sua forma original. Que ela responde? Ela me responde como se estivesse me mostrando, tá? É toda uma família, assim. E agora eles são todos mais loiros, é como se fossem pleiadianos. Pergunte para ela se essa é a forma original dela novamente. Essa é a sua forma original. Então agora o que eu consigo visualizar é como se, para mim, a imagem ficasse mais escura, ela ficasse toda mais escura e os olhos um pouco mais avermelhados. Ficando na forma original, esse ser que está na sua frente. Como se parece? Ficando na forma original, ele parece um ser. Tem uma forma tipo um lagarto mesmo. O que eu tenho com você. Na verdade, eu não sei se é assim, tá? Mas me diz mentalmente essas coisas. Sim, mentalmente. A gente não tem nenhuma ligação hoje mais. Porém, como se é uma perseguição. Então fala para ele, se eu não tenho nada com você, então segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Sim, ela tá indo já. Para que venha a próxima linhagem de contato. O que você vê? Então, conforme você foi dando o comando, aquele lugar, ele é como se ele se esfarelou para mim. É que Tá? era tudo holografia. E eu estou novamente nessa praia. Vai caminhando. Na praia eu já consigo ter uma visualização aqui. É como se tem muitos seres de branco ao longe, assim, como se eles vão vindo do mar, sabe? Vamos observar, veja se algum deles você Tem um tem mais que, contato. tem um que já está bem perto, tá? Vai olhando nos olhos dele. Ele parece um ancião, tá? Ele usa essa roupa toda branca, como se fossem sedas, assim. Ele é bem grande, um ancião, porém ele tá todo em pé, assim, bem reto, e, e é como se eles têm, ele tem na mão, mas eu vejo que os de trás também tem, como se cada um segurasse algumas flores, algumas coisas nesse sentido. Olha nos olhos dele. Qual a cor do olho? A cor do olho dele é como se fosse um azul bem celeste, porém me lembra muito um vidro, assim, no sentido que ele é todo dessa cor. Certo. Olhe nos olhos dele e pergunte: essa é a sua forma original? Ele diz que não. Estão ficando na forma original. O que você vê? Então eu vejo também agora, na verdade eu nem consigo ver direito, também uns seres baixinhos, tá? Como se eles tivessem tipo, umas pontas assim na cabeça, mas porque quando você deu o comando eles começaram a sair, tipo um pé bem grande, assim, parecido até com um pé de sapo. Pergunte para esse ser aí, ele está na sua frente ainda? Ele virou de costas, mas ele tá indo bem devagar, assim, mas ele tá aí. Ele não tá indo embora, ele tá aí de costas, como se ele estivesse caminhando bem devagar, porque ele tá esperando a gente Ah, perguntar alguma coisa.
Ah, Os então outros que estavam já foram. Ah, sim. Pergunte para ele. O que eu tenho com você? Também não tem contratos, essas coisas. É como se tanto o caso anterior quanto esse existem desavenças. Ah, então pergunte para ele, por que que você está no meu caminho? Ele mostra como se apontando com o dedo, como se fossem muitas pessoas, que essas pessoas não eram para eu ter contato com elas. E isso deixou ele incomodado. Você está fazendo um trabalho, né? Para as pessoas se tratarem e você incomodou ele. Por isso é essa desavença. Uhum. Pergunte para ele, qual é a sua linhagem? A dele, Qual é a linhagem dele? ele, agora eu consigo ver, ele é tipo tipo um sapo, sabe? Só que é tipo corcunda, assim. Bom, fala para ele, já que a gente não tem nada, então eu falo para ele que você quer seguir em frente porque você quer encontrar a sua família. Ele disse, antes até de você perguntar, eu estava pegando aqui uma que ele estava comentando, que é como se ele entende tudo isso e ele sabe, não é nem entende, sabe algumas coisas, algumas movimentações, mas que ele mesmo tenta algumas vezes travar, fazer alguma movimentação. E ele diz que ele também está cansado e, e que sim, que ele vai seguir e não vai mais aparecer no caminho. Ok, agradeça a ele. Uhum. Eu, na verdade, agora é como se eu tô conseguindo me enxergar, porque o que que aconteceu? Quando teve isso, eu caminhei e eu coloquei as mãos na cabeça dele, como se estivesse abençoando, uma coisa assim, e depois ele foi. E aí eu consegui ver, na verdade, bem alto. Estou usando uma roupa muito parecida com essas roupas que se usa no Egito, tá? Como se tem até aquelas cordinhas que se usa na cabeça para segurar eu não sei o nome daquilo que se usa na cabeça, não é turbante, não sei como é o nome. E tem uma barba, tá? É como eu tô me vendo, mas não é com nenhuma linhagem, é como se fosse uma expressão daqui do planeta mesmo. Então a gente tem que ver a sua linhagem, Uhum. tá? O que você vê? Lá naquele horizonte eu vi uma nave muito grande. E então lá na areia vinham caminhando seres, tá, vinham caminhando vários seres com que eu conseguia perceber a roupa como se fosse prateada, assim, branca prateada, e alguns detalhes muito pequenos assim em azul. E algum deles tem contato visual com você? Sim, tem um que se aproximou mais agora. Olhe nos olhos dele. Qual a cor do olho? O olho é azul. Pergunte para ele. Essa é a sua forma original? Na verdade, é como se ele tivesse, como é que eu posso te explicar? Dele, o corpo dele, ele se formou toda uma luz dourada, prateada, quando eu olhei nos olhos. É como se ele está explicando aqui para mim que quando você perguntou a forma original, ele mostra que a forma original dele é toda luz. Depois ele vai voltando para essa forma que ele tinha. Como é a energia que você sente dele? Eu sinto uma energia boa, diferente de antes. Pergunte para ele. Qual é a sua linhagem? Ele responde a mesma que a sua. Ele fala assim: eu sou como você e você é como eu. Qual é a minha linhagem, então? Então, Kelly, agora eu tô tendo uma outra visualização que é uma visualização que eu tive duas vezes até hoje. Eu faço minhas projeções, minhas conexões, tá? Eu vejo um ser pleiadiano que para mim é Ashtar e ele vai caminhando com duas crianças, um menino e uma menina, em mãos dadas com eles, em torno de uns 4 anos, até que ele chega assim, como se isso fosse no espaço. Ele chega num lugar, tipo um mirante, e ele mostra o planeta Terra lá de cima. Pois ele olha para a menina, para o menino, e se abaixa, abraça eles,
e diz é aí que vocês, é nesse lugar que vocês vão. Você se identifica com alguma dessas crianças? Sim, nesse menino. Onde você está agora? Quem É está como, com você? como se eu tivesse, eu sigo nesse mesmo lugar. É como se isso fosse uma plataforma que pertence a essa nave. Ficando esse ser na sua frente, na forma original dele. Como você vê ele, Ele não mudou. então é ele mesmo. Pergunte para ele: Você é o que, meu? Pai, Qual é o seu nome? Ashton, você quer me mostrar alguma coisa? Para mim veio como se fosse uma cidade, tá? Só que ela, sabe quando você tá numa penumbra, assim, num violeta, como se tivesse uma neblina violeta. E essa cidade, ela tem, o que eu consigo ver é pontas, como se fosse uma coisa de cristal, só que ela ainda não tá nítida totalmente para mim. Ele está te mostrando essa cidade? Uhum. Pergunte para ele: Que cidade é essa? Agora ela tá ficando mais nítida aqui para mim. Eu vejo ela do alto, tá? Uhum. Não tô dentro da cidade, mas essa cidade é Shambhala. Pergunte para ele se você está no caminho certo do seu trabalho. Ele diz que sim, que essa cidade faz parte desse trabalho. Ele vai te orientar? Sim, já está orientando. Pergunte para ele qual é a linhagem do meu filho, você pode falar? Dentro do que você consegue entender, siriano. E da sua esposa, ele pode falar? Falou para estudar sobre Maria Madalena. Mas ele não disse a linhagem, né? Uma, mesmas energias, ele diz. Você está se vendo na forma original como egípcio ainda ou pleiadiano? Então, eu me vi numa forma que ela é uma forma pleiadiana, só que não é loiro. É, como é que eu posso te explicar? Sabe essas imagens que a gente vê de Saint-Germain? É muito parecido com essa imagem. Entre, assim, uma aparência parecida entre Saint-Germain e Eu Moria. Você sabe em que dimensão você está? Nesse momento, aonde a Hum. gente está fazendo esse contato é a nona dimensão. Fala para ele que eu estou honrada de conversar com ele. Ele responde positivamente que também é como se ele faz uma curvatura, tal, de saudação para você. Eu estou imensamente agradecida. Pode agradecer ele por mim. Eu também, Vamos isso. voltar então, retornar para o seu corpo físico e se sentindo muito bem.